Boa noite a todos. Então vamos começar com a leitura do nosso livro Sementes de Felicidade. Sua mente é terra fértil. Os bons pensamentos rendem os frutos da paz e da alegria. Os maus rebentam espinhos de intranquilidade e de amargura. Agem poderosamente sobre o seu agora e o seu amanhã. Cultive a mente. Vibre com o potencial que ela tem. Utilizam o mais que puder. Plante só o que é bom. Espere a colheita calmamente. Caminhe, sirva e trabalhe. Sua mente é solo bom. Na lavoura da mente, as sementes do bem produzem a felicidade. Convido agora a todos a silenciarem dentro de si mesmo, respirarem profundamente e se conectarem com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia. Pedimos também a todos os bons trabalhadores da nossa casa que se façam presentes mais uma vez. Pedimos que tenhamos uma boa semana e agradecemos a semana que tivemos. Pedimos também que Deus tenha compaixão a todo o povo do Rio Grande que foi atingido pela enchente e que continua chovendo, que possa abrandar essa chuva, possa mandar para locais onde estejam precisando e que dê uma trégua nessa região e que dê um acalento no coração de todos aqueles que estão precisando da sua ajuda e da sua mão maior nesse instante. Que assim seja. Para os estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro Oferendas, da médium do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, na página 132, onde nós veremos as terapias. Valorizemos o nosso esforço, pois o trabalho é uma lei, cujo impositivo divino ninguém pode se furtar, e desde que conseguimos entender com clareza, é indispensável que nos revistamos de vigilância para não recair em recidivas nesse tocante. Todos nós estamos matriculados em um planeta escola. Além do estudo, do aprendizado e da evolução, aqui é requerido de nós que nós trabalhemos, que nós realizemos aquilo que nos cabe dentro da obra evolutiva, dentro da lei de progresso, que atinge o material e o espiritual. Todas as coisas que fazemos são vistas pela espiritualidade como trabalho. E todo trabalho requer de nós esforço, empenho e dedicação. Muitas vezes nós nos observamos e fazemos para nós juízos severos. Mas é importante que nós valorizemos aquilo que já somos capazes de fazer. É importante que nós valorizemos o nosso esforço. Porque mesmo mínimo, aonde nós estamos, é o trabalho que está sendo realizado. E quando nós o fazemos, nós estamos atendendo ao impositivo da lei de trabalho. Por falta de uma palavra melhor, nós nos referimos a essas condições como impositivo. Podemos talvez ver esta palavra e senti-la, talvez avaliá-la por um aspecto que pode parecer para nós que seja negativo. É imposto para nós. E é uma imposição divina. Então a gente fica pensando que esse impositivo de estudo, de trabalho, de empenho, de estar encarnado, parte de Deus e serve para nós como um castigo. Mas não é isso. Se nós nos colocarmos na condição de espíritos principiantes ainda do processo evolutivo e dos entendimentos acerca das coisas do alto, nós podemos ser comparados a crianças
cujo amor da mãe no dia de hoje, somos lembrados a respeito das mães, cujas mães conduzem, cujos pais conduzem. E quando a mãe conduz, quando o pai conduz, também é um impositivo. Mas, quando chegamos à fase adulta, quando chegamos à idade adulta, nós compreendemos que aquele impositivo era bom e era necessário. Aqueles que nos conduziam sabiam o que estavam fazendo e fizeram pelo nosso bem, pelo nosso melhor. Da mesma forma como nós olhamos os impositivos que os nossos pais colocaram para nós, que as nossas mães colocaram para nós, foi o melhor, foi o mais importante, da mesma forma devemos compreender os impositivos divinos. Quando chegarmos aos altos píncaros do desenvolvimento do espírito, vamos olhar para trás e vamos ver que mesmo impositivos foi o melhor para nós. Nós não entendíamos a grandiosidade daquilo. Era necessário sermos conduzidos. E é assim que precisamos ver. Estamos aqui para estudar, estamos aqui para aprender, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para nos esforçar. E isso é um impositivo. Precisamos também vigiar, porque senão nós vamos ver esses impositivos como coisas que não queremos fazer e vamos fugir delas. E isso vai nos conduzir a um processo de adoecimento. E nós temos altos e baixos. Às vezes nós entendemos que esse impositivo é bom, às vezes nós nos revoltamos. Então isso cai para nós como se fossem recidivas. Nós adoecemos, nós melhoramos, nós adoecemos, nós melhoramos. Vivemos entre uma recidiva e outra. Por isso a vigilância, por isso a necessidade de prestar atenção, por isso a necessidade de valorizar o nosso esforço, saber que somos capazes e trabalhar em nós essa disciplina que nos conduz dentro desses aprendizados. Devemos evitar as expressões evasivas, as expressões de fugas. Expressões evasivas e cômodas. É cômodo da nossa parte a gente dizer, eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu não faço isso porque eu não gosto disso. Eu não vou encarar isso, eu não vou suportar isso, porque eu não suporto mesmo, eu não quero fazer. E uma série de outras frases que nós usamos para justificar para nós mesmos, que deixam claro que estamos em processo de fuga das responsabilidades e a caminho de lamentáveis aflições desnecessárias. Então, quando nós esquecemos que aqui é um planeta escola, quando nós fazemos questão de esquecer que nós estamos através dos impositivos divinos colocados na condição de trabalhar, de estudar, de evoluir, de se empenhar, de contribuir. Muitos contribuíram antes de nós e cabe a nós realizarmos a nossa parcela, a nossa contribuição naquilo que representa o progresso e o bem. E então nós fugimos e nós justificamos para nós mesmos. O Divaldo Franco, numa das palestras dele, diz assim: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não gosto disso. Sempre que nós ouvirmos e pronunciarmos essas palavras, nós devemos substituí-las por uma outra frase: eu não quero. Não é que eu não sou capaz, eu não quero ser capaz. Porque se eu for capaz, eu vou ter que fazer. Não é que eu não consigo, eu não quero conseguir. Porque se eu conseguir, eu vou ter que fazer e realizar. Não é que eu não gosto disso, eu até gosto, mas se eu gostar, daí eu vou ter que fazer, né? E não é que eu não suporto, eu consigo suportar. Mas para que também, né? Se eu digo uma frase e me isento. Então nós usamos evasivas. E essas evasivas são cômodas, porque de uma vez que eu digo que eu não sou capaz, pronto, resolvi tudo. Mas o processo de fuga de uma responsabilidade, ele não se termina, ele não se esvai, ele não se evapora
na mesma rapidez em que eu justifico para mim mesmo, e eu consigo, de repente, acalmar as minhas consciências, as minhas vozes íntimas, que me chamam para esse trabalho, que me chamam para essa responsabilidade. Então, quando eu uso uma frase qualquer justificando para mim mesmo, eu calo momentaneamente as minhas vozes. Mas as responsabilidades estão lá e elas não vão fugir de mim. Então, essas responsabilidades elas vão ser responsáveis pela capacidade que nós temos de utilizar elementos que estão colocados dentro de nós e do nosso espírito e que nós precisamos desenvolvê-los. Existem habilidades adormecidas aguardando o momento certo para aparecerem no cenário das nossas encarnações. E as responsabilidades são o entumecimento do chão aonde essas responsabilidades foram plantadas. É o entumecimento do broto da nossa árvore evolutiva que começa a emborrachar e se mostrar, aparecer, se expor como um galho do qual nós vamos ter que dar conta. As responsabilidades são aquelas condições necessárias para que nós busquemos dentro de nós aquelas habilidades, aqueles recursos que precisam vir à tona naquele momento. E os Espíritos dizem para nós que se nós estamos enfrentando uma dificuldade qualquer que seja, é porque dentro de nós já temos todos os elementos necessários para superar aquele momento e seguir evoluindo. Nada nos alcança sem que já estejamos preparados. O Pai é de uma misericórdia infinita. Se nós não estamos preparados, significa que precisamos nos unir a alguém. Significa que nós precisamos procurar ajuda. Significa que nós precisamos nos associar. Porque talvez aquela responsabilidade não seja minha somente, seja de uma coletividade, seja de uma parceria, seja de um companheiro que precisa ser encontrado. De qualquer forma, uma vez que nós nos colocamos a caminho, uma vez que nós nos colocamos como proativos, significa que nós, enfrentando aquela dificuldade, iremos superá-la. Então, precisamos prestar atenção e fugir dessas evasivas. Porque quando nós fugimos, quando nós não buscamos atender às responsabilidades que nos chamam, nós enveredamos por caminhos lamentáveis, aflições desnecessárias. Nós entramos num processo de adoecimento. E não seria justo sermos colocados diante de situações onde a nossa atitude equivocada nos coloca em situações onde depois nós não temos como ser atendidos, nós não temos como realizar em nós a retomada, a busca do caminho, o caminhar de volta até o trilho da ordem que está colocada para nós como impositivo. Então, existem terapias, existem maneiras de nós, ao perceber as nossas evasivas, ao entrar por caminhos lamentáveis de aflições, existem terapias que nós podemos utilizar e essas terapias vão nos auxiliar no caminho de volta. Essas terapias vão nos colocar novamente de pé e nos trilhos para realizar as responsabilidades que estamos tentando abandonar. Mas precisamos conhecer essas terapias e aplicá-las em nós mesmos. E nós precisamos aprendê-las também. Ninguém nos pede se o medicamento vai ser agradável ou não. Ele será aplicado se for o recomendado para a recuperação. E se estamos em condições de cooperar no tratamento, seremos nós a tomar o remédio amargo, que vai refazer nossa saúde perdida. Então, quando a gente fica doente, a gente chega lá no hospital, ou chega lá no pronto-socorro, ou vai lá na frente do médico, o médico diz assim, olha, você vai gostar desse remédio?
Ninguém pede se a gente vai gostar do remédio. O remédio é aquele. E o remédio vai ser aplicado. Ó, nós precisamos fazer um tratamento, mas esse tratamento, será que você vai gostar desse tratamento? Ninguém pede isso. Eles dizem, ó, o tratamento é esse. E quando eles dizem isso, eles sabem. Vai ser demorado, vai ser dolorido, vai ser caro. Mas o medicamento vai ser aplicado. É aquilo. E se nós não estamos adormecidos, se nós não estamos em coma, se nós não estamos lá incapacitados totalmente, vai ser pedido de nós que nós cooperemos. Então o médico vai dizer assim, ó, tá aqui o remédio, ele é amargo, e você vai tomar. Mas é você que toma o remédio, não é o médico. Não adianta o médico tomar o remédio. E também não adianta a gente pegar o remédio e querer que o outro tome e esperar que eu, por osmose proximal, que os eflúvios vão vir até mim. Não vão vir. Então, eu vou ter que tomar o remédio. Ele vai ser amargo, serão muitos dias, vai ser um tratamento dispendioso. E às vezes aí tem aquela circunstância, né? A gente está tomando remédio e daí não pode beber cerveja, não pode tomar vinho. Ah, mas nossa, tu vê até isso. Ou então eu vou ter que moderar na comida. Nossa, mas aí é complicado. Então eu não vou poder jogar bola, meu Deus, então eu não vou poder pescar. Ah, minha nossa. É o tratamento. Tá, mas e se eu tomar o remédio e continuar fazendo? Pode fazer. Vai ser caro, vai ser amargo, vai ser demorado e não vai resolver. Então quando a gente precisa tomar um remédio, ele precisa ser tomado. E é nós que temos que tomar. Agora, se a gente fizer tudo direitinho, o que acontece com a nossa saúde perdida? Ela volta. Então, da mesma forma, se aplica, se isso vale para as coisas materiais, se isso vale para o corpo material, vale para o espírito. Quando nós chegarmos na realidade espiritual, os nossos mentores estarão lá, os nossos amigos espirituais, eles vão dizer assim, olha, você está adoecido. Como aconteceu lá no nosso lar com o André Luiz. Olha, André, você está doente. E o tratamento é esse. E vai ser demorado, e vai ser dolorido, e é você que vai ter que tomar o remédio amargo. Não adianta. Mas a recuperação, ela acontece. Se nós realizarmos aquele tratamento, a nossa saúde perdida retorna. E existem coisas que atacam o corpo físico, e existem coisas que não importa o tratamento, não importa quanto você tenha para gastar, o remédio não faz efeito, porque está lá no espírito o problema. Então tem coisas que nós precisamos realizar no espírito. Existem remédios que precisam ser aplicados no espírito. Senão não resolve. E daí não é porque está no espírito que vai ser menos amargo, menos dolorido, menos demorado. Vai ser tanto quanto. Mas são remédios do espírito. Então, eu vou tomar um remédio aqui e vai repercutir no meu espírito. Não, o remédio que eu tomar aqui, ele vai parar de doer o meu corpo, mas o meu espírito adoecido ainda precisa de tratamento. Então, nós chegamos à conclusão que para nós que estamos encarnados, precisamos tomar o remédio do corpo e precisamos aplicar a terapia do espírito. Se nós fizermos somente em um, estaremos adiando o nosso problema para mais logo ali à frente. Mais remédio, mais tratamento, mais dor. Agora, se nós aplicarmos o remédio do corpo e aplicarmos o remédio do espírito, talvez aquele negócio de recidiva, coisa boa, recidiva, coisa boa, talvez comece a distanciar. Talvez nós tenhamos uma recidiva e daí nós ficamos longo período com saúde do corpo e do espírito. Para lá na frente termos uma recidiva. Nos medicamos novamente, passamos longo período em saúde, até termos uma nova recidiva. Nós vamos colocar um espaço cada vez maior entre um adoecimento e outro. Talvez seja assim que funcione. Vamos ver, através das orientações da mentora.
se não fizermos nossa parte naquilo que podemos e devemos realizar, nem nossos melhores afetos irão conseguir preencher a lacuna dos nossos deveres e assumir os compromissos que somente a nós mesmos é lícito concluir. Então o nosso espírito adoece porque coisas espirituais não são feitas. E o nosso espírito adoece porque coisas materiais que cabem a nós realizar e concluir, nós não estamos fazendo. E são coisas requeridas na matéria. As mães que criam filhos é um compromisso espiritual, mas é realizado na matéria. E a mãe que cria um filho, ela tem que educar esse espírito, que é tão espírito quanto a própria mãe, mas precisa ser realizado na matéria. Só que às vezes o que a gente faz? A gente tem a nossa responsabilidade, a gente tem os nossos compromissos, mas a gente não quer fazê-lo, a gente não quer concluí-lo. A gente quer que alguém faça. Então, é como se a mãe, parindo seu filho, colocasse esse filho para a tata educar. Porque a mãe tem outros compromissos, a mãe tem outros deveres. E olha, a gente tem muita gente boa ao nosso derredor. Mas essas pessoas não vão preencher o nosso buraco. O buraco que nós devemos preencher. O buraco do nosso compromisso que precisa ser assumido. Então, se o marido casa com a esposa e ele não quer assumir as funções de marido, ele quer que o sogro, ele quer que o cunhado, ele quer que o irmão assuma essas funções, não tem como outra pessoa assumir a tua função de marido. Não tem como outra pessoa assumir a sua função de filho. Eu não posso pegar uma pessoa estranha e colocá-la. Se você é filho, não tem como alguém substituir a função da sua mãe. Não adianta a gente trabalhar nessas ilusões. Não adianta a gente pensar a respeito disso, como se fosse possível outra pessoa assumir o nosso posto, porque nós não queremos realizar aquela função. Não tem como uma pessoa estranha vir e servir de irmão a um irmão nosso que precisa da nossa irmandade. É como se alguém chegasse e dissesse assim: nossa, hoje é dia das mães. A minha mãe morreu há mais de 20 anos. Eu tenho muita saudade da minha mãe, como eu queria encontrar a minha mãe. E alguém chegasse e dissesse para você: mas está cheio de mãe por aí. Vai na rua aí, qualquer pessoa, qualquer mulher aí que você encontrar, que tem assim um pouco mais de idade, um pouquinho mais de... Você vai ver que ela é mãe, você pode pegar ela. Não tem como. Está cheio de mãe por aí, mas nenhuma delas é a minha. Está cheio de filho por aí, mas a mãe que perde um filho não adianta sair na rua e abraçar qualquer um e dizer que é filho dela. Não é o filho dela. Existem coisas que são para nós. E existem coisas que nós devemos fazer. E quando nós estamos nessa condição de fazer, não adianta a evasiva. Não adianta a gente inventar uma desculpa. Nós precisamos fazer. Se nós fugirmos disso, daquilo que é necessário, aonde somente nós vamos conseguir concluir aquilo de forma lícita, se nós fugirmos disso, nós vamos adoecer. Porque eu estarei numa condição de ser filho sem ser filho. Eu estarei na condição de ser pai sem ser pai. E quando nós somos filhos, todos os elementos necessários para sermos filhos nós possuímos.
Se formos para ser cônjuges, todos os elementos necessários para sermos cônjuges já estão dentro de nós. Basta utilizar. Se for para sermos pais, tudo que necessita para que sejamos pais já está dentro de nós. Basta utilizar. Já está lá. É só usar. Então, nada nos alcança sem que nós já tenhamos dentro de nós aquilo que é necessário para nos desincumbirmos daquela tarefa. E quando nós estamos diante daquilo, somente nós vamos concluir aquilo de forma lícita. Não tem como colocar outra pessoa no lugar. Então, nós somos únicos. Maravilhosamente únicos. Somente nós podemos realizar aquilo. Devemos vigiar e orientar nossa mente, saída da leniência ou da exaltação, a depender do tipo de sofrimento que experimentamos, e conduzi-la, pois se ela for exercitada, irá sedimentar as mensagens positivas que mandamos, já que somos os senhores da nossa vontade. Então nós estamos lá, diante das circunstâncias, temos dentro de nós tudo o que é preciso para resolver o problema. Não adianta fugir, porque é para nós. Então, vigiar e orar. Orientar a nossa mente. Às vezes a gente está saindo da exaltação, às vezes a gente está saindo da preguiça. Dependendo do sofrimento que nos encontra, a gente vai saber se nós estamos exaltados ou preguiçosos. E se nós conduzirmos, se nós andarmos por aquele caminho, nós gradativamente, em doses homeopáticas, vamos sedimentando, vamos colocando cimento, vamos criando uma base, vamos exercendo naquela base a nossa pressão, nós vamos firmando os nossos pés, nós vamos caminhando em rocha firme e vamos nos movimentando e vamos evoluindo. Mas a gente precisa constantemente, homeopaticamente, enviar essas mensagens. Agora eu sou filho, serei filho. Agora eu sou cônjuge. É requerido que na condição de cônjuge eu haja diferente de ser filho. Agora eu sou pai. Quando eu sou pai, é requerido de mim que eu haja diferente da condição de cônjuge. Eu não sou cônjuge do meu filho, eu sou pai dele. Eu sou cônjuge da minha esposa, então eu serei cônjuge dela. Mas dela eu preciso ser. Eu não posso ser irmão e amigo, eu preciso ser cônjuge. Dentro do casamento existem aspectos de amizade, de companheirismo. Dentro da condição de pai são outros os aspectos. Eu preciso cada vez exercer uma atividade. E cada vez que eu exerço essa atividade, eu preciso utilizar os elementos corretos. Eu não posso agir com meu filho como eu ajo com a minha esposa. Eu não posso agir com a minha esposa da maneira como eu ajo com a minha mãe. Eu não posso agir com meu filho da mesma maneira como eu ajo com o meu irmão mais velho. Cada momento requer de mim elementos necessários. Então eu preciso realizar aquilo que precisa ser feito, utilizando os elementos necessários naquela condição. E somente eu serei capaz de ser pai do meu filho, cônjuge da minha esposa, filho da minha mãe, irmão dos meus irmãos. Não pode ser diferente. Mas para isso eu preciso estar lúcido, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar no caminho, eu preciso estar no impositivo que me alcança. O impositivo que me alcança é da paternidade. Eu preciso estar nesse impositivo. O impositivo que me alcança é filiação. Eu preciso ser filho. É um impositivo. Eu não posso ser irmão da minha mãe na condição de encarnado. Naquela condição eu preciso ser filho. E eu preciso ser filho. Não é me exigido outra coisa, é exigido ser filho. E não adianta eu fugir, eu continuo filho. Não adianta fugir, eu continuo pai. Não adianta fugir, eu continuo irmão.
Adianta fugir desses impositivos? Não adianta. Faz mal para o meu espírito? Faz. Me adoece o espírito? Adoece. Eu preciso caminhar de volta? Se eu não souber ser filho, terei que caminhar de volta. Se eu não souber ser cônjuge, terei que caminhar de volta e me colocar no impositivo. Eu não soube ser pai, terei que caminhar de volta e me colocar no impositivo. Senão, eu entro por caminhos de sofrimento e de dor e de adoecimento. Estudemos páginas edificantes e otimistas. Exercitemos nossos membros no trabalho digno, evitando a hora vazia. Lembremos daqueles que sofrem agora as dores terrestres. Juntemos com aqueles que fazem orações, concatenando ideias que libertarão da carga perturbadora. Então, agora eu preciso ser pai, mas eu encontro dificuldades muito grandes para ser pai. Como que eu faço para não cair? Como que eu faço para me manter correto na condição daquele impositivo? Estudando páginas edificantes e otimistas, exercitando o meu corpo e a minha capacidade laboral num trabalho digno, evitando hora vazia, lembrando daqueles que já estão passando por dificuldades. Basta nós entrarmos nas redes sociais e nós vamos ver todos os nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul passando por dores atrozes, físicas e morais. Vamos juntar as nossas orações com aqueles que oram. E vamos coordenar as nossas ideias para nos libertarmos daquilo que é perturbador. Então, enquanto nós estamos realizando aquilo que é o impositivo, aquilo que nos é cobrado, aquilo que nos é exigido, para que nós não façamos errado, para que nós não caiamos, temos as primeiras terapias, o estudo, o exercício, evitando a hora vazia, as orações, as ideias libertárias, as ideias do Cristo, os exemplos do Cristo. E nós vamos nos colocando na condição de indivíduos que estão realizando as suas tarefas diante dos impositivos que lhes são exigidos, muitas vezes sofrendo dores no corpo, tomando remédios para o corpo, mas não esquecendo de realizar o trabalho junto do Espírito. Busquemos conversas agradáveis, sejamos gentis, de modo a não implicar com nada e nem ninguém, mesmo que nós sintamos o impulso para fazê-lo. Pois a humildade e a submissão vão agregar valor moral que se somam em nós e trazem méritos perante a vida. Então, estamos lá diante dos impositivos. Como vamos fazer para não adoecermos o nosso espírito? Conversas agradáveis. Tem coisa mais simples do que encontrar uma pessoa e conversar com ela? Mas vamos nos conter, vamos nos ater às conversas agradáveis. Agir com gentileza. Precisamos implicar com as coisas, ou precisamos implicar com os indivíduos? Cada um que viva como quer. Cada um que sabe das suas dores. Podemos aconselhar dentro das conversas agradáveis, mas não implicar, não teimar, não querer que o outro faça como nós faríamos. Talvez eu deva respeitar o modo dele, ver as razões que levam ele a fazê-lo. E esses impulsos, eles nos atingem. Agora, se a gente entrar na internet e ficar lá nas redes sociais alguns minutos, nós vamos sentir diversos impulsos. Impulso de fazer isso, impulso de fazer aquilo. E nós ficamos muitas vezes nos minando com essas energias. Nós estamos minando as nossas bases sólidas com esses impulsos que nós sentimos. E daí nós somos lembrados da humildade e da submissão.
Não é fácil ser humilde e ser submisso. Mas o Cristo foi. No mais alto grau de humildade e submissão. E como aqui é passageiro, ser humilde e submisso aqui talvez seja um exercício que nós precisamos fazer. Vai agregar valor moral, vai nos ajudar. E Joana de Ângeles coloca aqui, méritos perante a vida, mas essa vida está com letra maiúscula. O que Joana de Ângeles quis dizer com vida em letra maiúscula? A vida espiritual, a vida maior que existe junto da vida material, que nós não temos condições de ver, todos os aspectos e todos os desdobramentos de vida. E essa humildade e essa submissão vão agregar valor moral em nós e vão nos dar méritos nessa vida com V maiúsculo, não na vida material. Então eu estou lá implicando com alguma coisa ou com alguém, eu não estou sendo humilde nem submisso, eu não estou agregando valor moral para mim mesmo e eu estou minando os valores da vida com V maiúsculo que eu ainda não atingi. Mas que o Cristo preferiu a vida com V maiúsculo e agiu aqui com humildade e submissão. Se nos ofertam medicamentos e cuidados especializados, atendamos, pois a ciência e a medicina possuem inspiração divina. E se recebemos a fluidoterapia e a água magnetizada como metodologia, mesmo com reservas, aceita mentalmente a força que te socorre. E às vezes a gente pede ajuda. E a gente vai no médico e o médico quer nos ajudar e ele nos dá o remédio e nós não usamos. Ou nós não acreditamos suficientemente. E daí às vezes nós recebemos uma orientação de procurar um atendimento espiritual. Mas daí, veja só, me ofereceram água. Me ofereceram passe. Mas eu estou procurando ajuda, eu estou procurando socorro, você me oferece água e passe. Mas não é para o teu corpo, é para o teu espírito. Ah, mas eu não estou acostumado com essas terapias. As minhas terapias elas são mais contundentes, mais materialistas. Não tem problema. Vai lá e faz. Aceita mentalmente a força que te socorre. Às vezes a gente pede ajuda para Deus, pede socorro para Deus, mas a gente impõe condições. Eu não quero aquela pessoa, eu não quero daquele jeito. Mas então você não quer o socorro? Você não quer o auxílio? Você não quer ser socorrido? Vá no médico e aceite, porque lá no médico tem uma inspiração divina. E se te mandaram buscar fluidoterapia e água magnetizada, aceita a ajuda. Aceita o remédio, aceita o socorro. Existem muitas terapias valorosas que funcionam perfeitamente como tratamento para as nossas dores e dificuldades, que aqui nem foram relacionadas. No entanto, as que prescrevemos já foram testadas e seus resultados felizes se apresentam em breve. Então, orações. Mas já foi prescrito orações em todo o processo evolutivo da nossa humanidade. E se 2000 anos depois nós ainda continuamos prescrevendo aquilo que o Cristo prescreveu, é porque já foi testado. Os resultados são resultados felizes. E, de repente, a gente, ouvindo Joana de Ângeles relacionar, talvez a gente lembre de outras terapias que também são valorosas. A meditação, ela não falou da meditação, mas de repente a meditação seja uma inspiração que chegue até nós. Mas como que faz? Vamos fazê-la completa, vamos fazê-la com empenho, vamos aceitar aquilo que a meditação pode trazer para nós como tratamento, como terapia valorosa que nos alcança.
E se essas terapias ainda existem, elas são prescritas, é porque elas podem nos promover, elas podem em breve trazer resultados felizes. A gente toma o remédio e ele não é imediato. Às vezes nós precisamos tomar uma semana, às vezes 2 semanas, para que aí então sintamos a nossa saúde do corpo voltar. Talvez nós precisamos de um tempo assim também para as terapias do espírito. Talvez nós precisamos fazer um processo de oração, um processo de meditação, um processo de não implicar, um processo de retomada de um caminho onde nós estamos afastados. Talvez precisamos de um período maior de tratamento do nosso espírito. Mas os resultados já foram testados e eles são felizes. Desde que nós aceitemos as terapias. Nosso mestre já asseverou: para aquele que crê, tudo é possível, deixando claro para a nossa interpretação que, de acordo com o nosso esforço e dedicação, receberemos os resultados possíveis de imediato. Então o Mestre Jesus já disse: é possível se você fizer, é possível se você se empenhar, é possível se você se responsabilizar. Mas você precisa de dedicação e esforço. Quem adoece somos nós. Quem se recupera somos nós. Quem aplica a terapia somos nós. Quem recebe os resultados da terapia somos nós. Que parte desse tratamento nós não entendemos? Se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos, nós receberemos os resultados. É o nosso corpo que vai sentir os resultados. É o nosso espírito que sente os resultados. E ele é proporcional. Eu me dedico 10, volta 10. Eu me dedico 1000, volta 1000. E isso é imediato. Nós paramos de agir contra nós mesmos e começamos a agir em favor dos nossos processos e da nossa evolução. E é nós que nos beneficiamos com isso. Estudo, trabalho, resignação, prece, ideias e planos edificantes, gentileza, humildade e prescrições espíritas são as terapias e conselhos que qualquer pessoa pode aderir e utilizar, beneficiando-se prontamente e saneando o próprio derredor. Precisa você ir em algum lugar para você estudar, para você trabalhar, para você orar, para você criar planos e ideias edificantes? Precisa de alguém te autorizar a ser gentil, humilde? Precisa de alguém intermediando? Você precisa pagar por isso em algum lugar? É óbvio que não. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, pode aderir e utilizar. São prescrições públicas. Nós já ouvimos isso aqui durante toda a nossa trajetória evolutiva nessa encarnação e nas anteriores. O que é que faltou nas últimas 5 encarnações para que eu estudasse? O que é que faltou nas últimas 5 encarnações para que eu trabalhasse? O que é que faltou nas últimas 5 encarnações para que eu tivesse resignação, gentileza e humildade? O que é que faltou nas últimas 5 encarnações para mim utilizar a prece em meu favor? O que faltou? Faltou eu aderir ao tratamento. Será que nas últimas 5 encarnações nós não ouvimos isso aqui? Será que somente agora isso chega para nós? Ou será que faltou eu aderir ao tratamento? Eu aderir à terapia? Eu acreditar que a oração é terapia para o meu espírito? Que a resignação, a gentileza e a humildade são terapias para o meu espírito?
E se eu encarnei lá e desencarnei, encarnei na sequência e desencarnei, encarnei agora, ainda não desencarnei, eu acho, mas que vai chegar. O que é que falta? Falta utilizar todas as terapias que existem ao nosso dispor, seja material ou imaterial, material ou espiritual, e falta realizar o trabalho que todos nós somos chamados a fazer, como impositivo. É um impositivo, pois nós não fazemos. E aí adoecemos do corpo e do espírito e chega para nós a terapia e nós não aderimos. O que falta para nós? O que está faltando para nós aderirmos às terapias que temos à disposição para o nosso aprendizado, para a nossa saúde e para a nossa evolução? Eu me fiz essas perguntas quando li. Fiz novamente quando me sentei ali para elaborar resumidamente o texto que Joana de Ângeles colocou para nós. Me pergunto agora, que valores há no mundo que me fazem preferir adoecer e fugir das responsabilidades? Não é possível isso. Não é possível isso. Não acredito que seja possível isso. Mas a lista está ali e são terapias que nós podemos aderir. Joana de Ângeles nos leva profundamente a um diálogo conosco mesmo e a um posicionamento diante da nossa vida e diante dos nossos aprendizados. A mentora tem muito a nos educar e muito a nos orientar. Bastamos para isso que busquemos e façamos a nossa aderência a todas as lições e as orientações que recebemos. Levemos o nosso espírito buscando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, que trazem para nós, em mensagens claras e objetivas, todas as orientações para um melhor caminhar e um máximo aproveitamento desse magnífico planeta escola que nos acolhe e nos orienta. Que as lições duras e dolorosas não sejam necessárias para o nosso espírito. Que as lições do amor e da orientação segura falem alto ao nosso coração e à nossa razão. Para que nós possamos nos furtar de nós mesmos, dos nossos próprios crimes, das nossas próprias intransigências. Que nós possamos focar no nosso Mestre Jesus, que trouxe para nós todas as orientações e os exemplos seguros que basta para nós olharmos e seguirmos. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte. Que Ele ilumine os nossos caminhos e que Ele não permita que nós o abandonemos agora que nós o encontramos e o compreendemos. Que assim seja.